Boa noite, irmãos. Que alegria retornarmos aqui e adorar a Deus. É um grande privilégio, não é verdade? Deus nos concede essa graça. Abra sua Bíblia, lá no texto de Gênesis, capítulo 35. Livro de Gênesis, capítulo 35. Pessoal que vem na terça-feira fala: ai meu Deus, o pastor vai falar de novo. Teve uma época aqui que só de eu falar do nome de Moisés ele já começava a chorar, né, irmão? Fiquei 20 semanas falando de Moisés e não aguentavam mais. E hoje nós vamos ampliar uma reflexão que nós tivemos aqui na terça-feira. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Gênesis 35, 16 a 22. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Foram as últimas sílabas e a última palavra dela. Mas Jacó chamou a criança de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além do norte, além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, até aqui. Feche seus olhos, mais uma vez, vamos falar com Deus. Senhor, só Tu sabes como o Teu povo adentrou este santuário. A necessidade de cada um de nós, nossa urgente necessidade de ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor fale conosco, por favor, pela Tua infinita graça e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, para o louvor de Tua glória, oramos. Amém. Aqui se encerra uma das mais lindas histórias do Antigo Testamento. Se não a história entre um homem e uma mulher, das mais belas já escritas. Quem não se lembra do Jacó que mudou de vida por ter encontrado uma Raquel? Quem não se lembra do pastor Trapicola que mudou de vida por encontrar uma ovelha fascinante? Sim, ele mudou de vida porque Deus mudou o coração dele, mas estava no processo um casamento abençoado por Deus. Ah, queridos, um texto como este guiou as penas dos escritores, os pincéis dos pintores
E nós podemos ouvir de Camões o que narra deste amor assim: 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada sua pastora, como se não a tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo: mais serviria se não fora por tão longo amor, tão curta a vida. Gente, é bonito, fala a verdade. Mais serviria se não fosse por tão longo amor, tão curta a vida. Ah, queridos, Raquel não podia ter filhos. E ela foi visitada em seu ventre pelo poder de Deus. E concebeu a José. E logo depois concebeu a Benjamim, o único que nasceu na terra prometida, ali, perto de Belém. Irmãos, agora você pode ver a cena. Um parto muito difícil. Possivelmente José tinha 6 anos nessa época. Ele pôde ouvir os gritos de sua mãe na tenda. Jacó era um homem de posses, armou uma bela tenda, tinha o auxílio de parteiras e dos mais preparados na arte médica daquele tempo. E os gemidos, queridos, cortavam a noite, podemos imaginar, suores, o rosto empalidecido, a parteira lutando para salvar a mãe e a criança. E ela pega na mão de Raquel, é assim que eu imagino, e diz: calma, calma, você vai dar à luz essa criança, vai dar tudo certo, não temas. E quando ela fala isso, imediatamente, segundos depois, aquela mãe morre. E houve um outro choro, que substitui o choro daquela mãe que luta no parto. Ué, 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 ué. E a parteira diz, ela diz que vai chamar filho da minha tristeza. Raquel, as últimas palavras dela disseram que este menino vai chamar filho das minhas dores. E Jacó pega a criança e diz: não, filho da minha delícia, filho da minha mão direita. Ah, queridos, até 2000 anos, todos que passavam entre Betel e Belém visitavam aquele lugar como alguém que visita um campo de dores, de perdas, de tristezas e separações, até que ali em Belém nasceu uma criança que mudou a história. Ninguém vai a Belém para visitar um cemitério mais, mas a gruta da Natividade, bem lá onde Maria também lutara uma noite numa caverna, que é a melhor ideia para o estábulo naquela época, para a estrebaria, uma gruta, para dar à luz ao filho da mão direita do nosso Deus, mas que viria para ser o Benoni, por causa de você e de mim,
viria a ser o homem de dores, e que saberia o que é padecer. Quando Maria pega aquele menino, ela deve ter pensado: ah, filho da minha delícia. E o Senhor nosso Deus, do alto da sua glória, desde Isaías 53 já dizia que esse menino nasceria para ser um filho da dor, homem de dores, e que saberia o que é padecer. Veja, meu amado, como o nascimento de alguém é capaz de mudar o cenário. Veja, meu querido, como um lugar embrutecido pode ficar tão suavizado. Veja como Belém, a casa do pão, Betlehem, a casa do pão, naqueles dias foi para o velho Jacó um lugar de jejum triste. Mas depois que nasce Jesus em Belém, agora ali é um lugar de profusão e festas, e o pão da vida nasceria bem ali, irmãos, numa cidadezinha pequena, cerca de 1000 habitantes, e ela seria conhecida, afamada como a cidade do Rei dos Reis. Talvez o meu coração e o seu seja um quadro como este. Um lugar de muitas histórias de amor sepultadas. Um lugar de muitos laços rompidos. Talvez o nosso coração seja este lugar onde as alegrias têm se tornado noites perpétuas, céus sem estrelas. Mas você sabe muito bem que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome seria Príncipe da Paz, maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade. O Deus conosco está, o Salvador. Nos dias do nascimento de Jesus, o rei Herodes intentou contra a vida daquele rei eterno. E o profeta Jeremias diz assim: pôde-se ouvir choros em Ramá, Raquel já não conhecia os seus filhos. Mas quem pode medir forças com o sol da justiça, meu irmão? Quem pode enfrentar o Rei dos Reis? O nosso Senhor prevaleceu, e aquela humilde cidade se torna então um epicentro de um nascimento que mudaria a história. E quando Jesus nasce no nosso coração, as noites, irmãos, são substituídas por alvoradas lindas. Os lutos por louvores jubilosos. O campo de sepultamento por ninho de glória. Bem lá, eu estou falando de Jesus, meu amigo. Talvez você ache que eu esteja falando de igreja. Talvez você esteja confundindo o meu discurso como alguém falando de uma denominação, um ritual, uma liturgia, uma membresia, uma ideologia. Eu estou falando do Príncipe da Paz. Até aqueles dias, todos que passavam por ali meneavam a cabeça, lembrando de uma história de amor interrompida. Se aqui podemos ver a mais linda história de amor sendo sepultada, agora em Belém, com o nascimento de Jesus, não é mais a história de amor
belíssima do Antigo Testamento, mas a mais linda história de amor da nossa raça. A mais linda história de amor, me perdoe a redundância, de toda a humanidade. O Deus que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, aquele homem de dores que viria padecer, para que você e eu, os padecentes, agora nos tornássemos vinde benditos de meu Pai. Aquele homem de dores que haveria de sangrar para que você e eu não mais precisássemos sofrer as agruras desta terra de cardos e abrolhos. Meu amigo, eu estou falando de um novo nascimento. Eu estou falando de uma história para mudar a história de cada um de nós. Estou falando do nascimento de Jesus Cristo em nossos corações. Você já entregou a sua vida para Jesus? Preste atenção, não perguntei se você foi batizado, se você vai à igreja, ou se você é alguém que conhece as doutrinas cristãs. Não, eu estou perguntando, Jesus já nasceu em seu coração? Eu te digo que os nossos corações são lugares mais indignos para que se nasça uma criança. Para que se nasça uma criança, não há lugar mais indigno do que o coração humano, mas ele não mede os esforços. Ele veio para transformar este cemitério num campo de festa, tirar as vestes de tristeza e colocar ali vestes de louvor. Você já entregou a sua vida para Jesus, meu filho? Ou você e eu vamos continuar falando como a samaritana à beira do poço de Jacó? O poço é profundo e não tem como tirar água. E eu te digo que nada neste mundo pode saciar a sede que você e eu temos. Não há como extrair de poço algum suficiência de satisfação para preencher a nossa sede de alma. E eu quero encerrar dizendo isso. Você pode ver agora, ali naquela região, outra cena. Se aqui, entre Betel e Belém, você vê uma decisão sendo tomada, salva a mãe ou salva a criança. Coisas assim acontecem diariamente nos hospitais, partos difíceis, que escolhas precisam ser feitas. Levanta um pouco mais a cabeça e olha para cima, para a montanha ali perto, Jerusalém, onde também ocorreria um parto difícil. E havia uma súplica dos transeuntes, dos moribundos crucificados, dos sacerdotes e religiosos, dizendo: se tu és o Cristo, desce daí e salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas em partos difíceis assim não dá para salvar a mãe e a criança. Adivinha quem Cristo escolheu salvar? Entre ele e você. Você sabe a resposta. No parto do Calvário, bem ali o Senhor escolheu que você vivesse e ele morresse. No parto lá em Efrata, Raquel não teve essa opção, foi um acidente praticamente. Tanto é que quando o menino vai nascer, ela
praticamente reclama que perdeu a vida por ele. Mas o Senhor, ali no Calvário, ele estava ansioso por aquele momento, para entregar a vida para que você e eu vivêssemos. O que vamos fazer com isso, irmãos? Como viveremos a partir deste momento, do que sabemos agora? A maior história de amor não foi escrita pelas penas de Camões, mas foi escrita com sangue, suor e lágrimas. Uma história de amor incomparável por você e por mim. Porque o Senhor nasceu em Belém, nunca mais faltou pão em nossas vidas. Nunca mais faltou satisfação. Nunca mais. E nunca faltará. E eu queria orar por você e com você. Senhor, ó Senhor, como seremos chamados? Filho da sua tristeza ou filho da tua delícia, Senhor? Como viveremos? Como um túmulo na beirada de um caminho ou com uma gruta que foi visitada pelo teu filho, mudando completamente a nossa história? O que falaram de nós como uma história de amor que termina ou uma história de amor sem fim? Como viveremos, ó Deus, sabendo que o Senhor morreu, enviando o teu filho para nos salvar, o teu filho morreu. Intensa morte de cruz. O que um homem padeceria por toda a eternidade, o Senhor fez com que o teu filho padecesse por 3 horas no Calvário. Mas não só um homem, todos que o Senhor quis salvar. Tratou o teu filho como homem de dores para que nos tratasse como benjamins, para que agora pudéssemos estar à tua direita, sermos chamados de benditos, nós que tantas dores te provocamos. O que faremos diante de um amor como este? Se não nos rendermos aos teus pés, Senhor, nos entregarmos totalmente a Ti. Se porventura alguém aqui nesta noite entrou faminto, nesta casa de pão, que seja saciado pelo pão vivo que desceu do céu. Se porventura alguém chegou aqui com as suas histórias de amores mal vividos, que possa hoje saber o quanto foi amado e amada para uma nova vida em Cristo Jesus. Se pessoas chegaram como a antiga Belém, na antiga aliança, um campo de dores, que saia daqui como a nova Belém, na nova aliança, como um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam, um lugar de nascimento glorioso. Nossos corações não são lugares dignos para o nascimento do teu filho, ó Senhor, mas nós precisamos tanto, tanto e tanto, que queremos pedir que o Senhor mude a nossa história,
a partir deste nascimento em nossas vidas. Homens e mulheres transformados pela história de amor mais espetacular do universo. Do teu Filho que se entregou por nós naquela cruz. Obrigado que nesta escolha o Senhor não escolheu a si mesmo. Nessa escolha Jesus não escolheu a si mesmo, mas escolheu morrer por mim, que nunca mereci nem merecerei. O que te darei, Senhor, por todos estes benefícios? Tomarei o cálice da salvação. A gratidão é o sinal dos salvos. E aqui estamos pedindo, Senhor, se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou o coração a Ti, que haja júbilo no céu, Senhor, a partir dessa centelha nesta alma. Que haja festa entre os anjos, a partir de uma alma que se entrega a Ti, Senhor. Há mais gozo no céu por um pecador que se arrepende, ó Pai, do que por qualquer outra coisa que possamos fazer aqui neste mundo por Ti. Em nome de Jesus, te oramos agradecidos, ó Pai, porque podemos nesta noite beber o cálice da nossa salvação. Seja louvado eternamente. Amém.